alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Bruna Leal, esse é o canal Química Power, então se inscreve no nosso canal, aproveita e curte para não esquecer, tá bom? Então vamos lá no nosso assunto, modelos atômicos. O que iremos aprender? Modelo de Dalton, Rutherford e por último Rutherford-Bohr. Importante informar que na época foram construídos de acordo com a sua tecnologia e científicos de acordo com as suas épocas, tá bom? Então, do que são feitas as coisas? Nas várias tentativas de compreender a composição da matéria átomo, como sua menor estrutura, ao longo da história, foram criados vários modelos e se tornaram mais complexos até chegar onde a gente conhece hoje como átomo, certo? O atomismo surgiu na Grécia no século V a.C. pelo Leucipo e Demócrito. A partir daí, então, vocês imaginem uma pedra sendo cortada ao meio até chegar numa parte e que seria possível dividir ela no meio ainda, certo? Então, surge a palavra átomo. Então, o que significa átomo? Significa não, mas divisão. Então, logo a gente entende, significa que é algo não divisível, sendo esse nome arrastado através do tempo. O átomo, ele é a menor unidade que constitui a matéria. Então, com ele, foi possível identificar elementos químicos e construir tecnologias utilizáveis pelo ser humano, certo? Como, por exemplo, a energia nuclear. E tudo isso graças aos modelos atômicos. A partir daí, John Dalton, em 1808, descobriu a questão do átomo. Então, ele imaginou o átomo como bolinhas de sinuca. Então, a partir daí, ele visualizou o átomo como várias bolinhas de sinuca. Como vocês veem a imagem, na cabeça de John Dalton, ele viu as bolinhas do átomo assim. Então, juntando todos os átomos, criam substâncias. Todas as substâncias são formadas de átomos. Então, são os átomos, por isso que ele visualizava as bolinhas da sinuca como as substâncias juntando o átomo. Então, um átomo de diferentes elementos tem diferentes propriedades e também do mesmo elemento são exatamente iguais, certo? Então, eles podem ser diferentes em várias propriedades e também podem ser feitos no mesmo elemento. No caso, podem ser feitos iguais, certo? O átomo, ele não se altera. Quando formam componentes químicos, como carbono e oxigênio, eles transformam numa molécula, que é chamado de molécula. Modelo de Thomson. Então, através do estudo da eletricidade, que foi necessário a preposição de um novo modelo atômico para explicar os fenômenos das cargas elétricas nos objetos. Em 1897, Joseph Thomson, ele descobriu a questão dos raios catódicos, raios que saem da parte negativa da ampola de Crookes. A ampola de Crookes, que é o catódo, que é o negativo, e o ânodo, que é o positivo. Na bomba de vácuo, existe a alta voltagem e o amperímetro. Através daí, como foi falado anteriormente, existiam os raios catódicos, e o raio que sai da parte negativa de uma ampola de Crookes. Conclui-se que compunham os raios catódicos estavam presentes em toda a matéria, a qual deu o nome de elétrons. Percebeu Thomson, quando trocou o gás no interior do tubo, percebeu que o valor obtido para a razão era a mesma. Então, a parte central positiva
eram os elétrons. Então, ele deu o nome de modelo de pudim de passas. A descoberta do elétron permitiu a construção de um novo modelo atômico. Então, sendo assim que o átomo continua sendo neutro, mas divisível. E agora vem modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, ele fez a descoberta que deu a origem de uma nova vigência que existe até hoje. Então, ele estudou uma quantidade de matéria radioativa que foi colocado dentro de um compartimento onde era possível deixar a radiação passar, certo? Que teria um compartimento pequeno no fundo, como vocês podem ver na imagem, e ela é conhecida como radiação alfa. Essa radiação alfa, ela tem uma carga positiva. Então, através dessa radiação, atravessou uma fina folha de ouro que estava no centro do local onde havia uma tela fluorescente ao redor. E seria assim por ela que observaria onde a radiação ia passar ou ia parar após atravessar a folha, o que era esperado. Então, que o átomo de Thomson é neutra, a partícula passaria de uma folha sem sofrer desvios, mas os cientistas descobriram que existe sim vários pontos luminosos e que atravessavam essa folha, mas sofriam desvios, e outros pontos que não chegou a atravessar a folha, ele foi deduzido como partícula alfa positiva, e na folha também sofreu carga negativa na folha. Então, quando ele volta mais firme. Então, volta com nêutrons, que aí é descobertos os prótons e nêutrons, certo? Sendo assim justificados em movimentos, certo? Que Thomson encontrou ou justificou no caso, no estudo da vigência dele, que vai até hoje. Então, através dessas observações, Rutherford criou seu próprio modelo, que acabou substituindo o modelo de Thomson. Então, tem a eletrosfera, que existe os elétrons, os prótons e os nêutrons, como eu informei, que pelo fato dele atravessar a folha de ouro, a folha fina de ouro, quando ele volta com o núcleo e existem os prótons e nêutrons. A partir daí foi criado esse modelo. Modelo de Rutherford-Bohr. Para Bohr, os elétrons não giram ao acaso, então, mas descrevem órbitas de energias específicas, certo? E o que sabemos do átomo atualmente? Em 1919, Rutherford sobre as partículas subatômicas positivas através do próton. A partir do próton, ele verificou isso, estudou através do experimento e fez, no caso, descobriu as partículas subatômicas positivas. Em 1932, James Chadwick, ele descobriu o nêutron, que a partícula que existe no interior do núcleo tem massa e não tem carga. Então, o modelo atômico atual usado nas aulas de química é quarks, que envolvem prótons, nêutrons e de outras partículas subatômicas, neutrinos. Resumo, bora lá? Então, o que aprendemos hoje? Sobre John Dalton, que o átomo ele é indestrutível, indivisível. Thomson, modelo pudim de passas. Niels Bohr, que é o modelo de Rutherford-Bohr, são camadas energéticas.
o Rutherford, que é o grande vazio, núcleo positivo e eletrosfera negativa, e o modelo atômico atual, que existe ao próton, nêutron e as estruturas subatômicas. John Dalton, como eu expliquei, o átomo indestrutível, indivisível, modelo pudim de passas, Rutherford, que é o grande vazio, núcleo positivo e eletrosfera negativa, o Bohr, camadas energéticas, e o modelo atual, próton, nêutron e estrutura subatômica.